Olá, Jason. Olá para todos os irmãos aí da comunidade Batista Esperança em Joinville. Antes de mais nada, eu quero dizer que é um grande prazer estar com vocês nessa noite, nesse dia. Agradecer ao Jason pelo convite que agora consegui, por gravação, enviar. Infelizmente a gente não conseguiu estar ao vivo junto com os irmãos aí por conta de um evento particular, familiar. E aqui estou em Saquarema, região dos Lagos, Rio de Janeiro. E o que vocês veem ao fundo, que daqui a pouco não verão mais porque eu vou ajustar o celular, apenas para introduzir aqui as minhas boas-vindas. É a Lagoa de Saquarema e é um grande prazer realmente estar aqui com os irmãos. Estou adaptando aqui, a Bíblia está do lado, o celular está na mão, mas eu vou tentar fazer o possível para gravar essa mensagem de maneira que dê para transmitir a palavra de maneira muito simples, objetiva e, se Deus quiser, rápida. E agradeço mais uma vez, repito, Jason, pelo convite. Espero que estejam aí na igreja todos bem, se cuidando aí dessa pandemia, dessa loucura que a gente tem vivido. E eu quero dizer que falar ultimamente sobre alguns temas, especificamente o tema que eu quero trazer hoje sobre a singularidade do amor, mais especificamente o amor incondicional do amor. É um grande desafio, tal qual é também falar sobre a graça, ainda que teologicamente eu entenda que a graça veio depois do amor. O amor já existia e a graça é um evento que acontece posterior ao amor, que é o nosso próprio Deus, revelado em Jesus Cristo, e que nos trouxe a graça através do amor para as nossas vidas. Então, para falar sobre esse amor incondicional do amor, eu quero convidar você aí em Joinville, na comunidade Batista Esperança, a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, um texto que provavelmente muitos aí já conhecem bem. É um texto muito familiar para quem já lê a Bíblia há algum tempo. Então, eu quero te convidar a abrir esse texto aí. Vamos discorrer sobre os versos de 1 Coríntios capítulo 13. E eu quero começar lendo então aqui, enquanto você abre aí a sua Bíblia, na versão internacional, na NVI, a nova versão internacional. Quero ler então junto com vocês a palavra que diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca morre, o amor nunca perece. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim,
permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Para falar sobre a incondicionalidade do amor, e num texto que, como eu já disse, é muito comum a muitos, a gente se imagina o que mais podemos entender desse texto, o que mais podemos aprender de um texto tão conhecido, porém muito valioso. Certo poeta disse uma vez, questionado por um repórter, porque ele nunca ousou falar sobre o amor, e ele disse o seguinte: depois do que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 13, nada mais precisa ser dito a respeito do amor. O texto por si só, na maior parte dele, deixa muito claro a ideia do que é o amor, os adjetivos relacionados ao amor, as condições do amor, do que precede o amor e depois o que vem depois do amor. E algumas coisas aqui, talvez algumas passagens façam a gente se perguntar por que o apóstolo Paulo falou da maneira que falou. E eu quero discorrer sobre os textos para poder entender melhor a proposta do tema, que é o amor incondicional do amor. Logo no versículo 1, o apóstolo Paulo diz que ainda que ele fale a língua dos homens e dos anjos, ou seja, não importa o quão bom nós somos em transmitir alguma mensagem, não importa o quão bom nós somos em ser persuasivos. Eu posso ser um pastor, um irmão, um crente que convença muita gente da ideia do pecado. Eu posso ser uma pessoa que convença muitas pessoas acerca de temas dos quais eu creio, dos quais eu acredito, dos meus valores, das minhas ideologias, do que quer que seja. Mas se eu não tiver amor, se o meu propósito não for incondicional, tão somente baseado no amor, de nada vai valer eu ter esse poder de persuasão, eu ser bom com as palavras, eu, como a gente costuma dizer, converter algumas pessoas, ainda que esse termo seja teologicamente incorreto, ainda que eu consiga convencer as pessoas do que quer que seja, com o dom da minha fala, com a minha dialética, com a minha forma de se expressar. Se eu não tiver amor, de nada adianta. E ainda mais, se eu tiver o dom da língua dos anjos, se eu não tiver amor, de nada vai adiantar. Eu serei como um sino que ressoa, ou um prato que retine. Isso significa que a nossa palavra pode ser no início até muito forte ou muito barulhenta, mas aos poucos ela vai se silenciando, aos poucos ela vai se perdendo no tempo, no ar, e aquilo vai perdendo o seu valor. Porque assim aqueles que tão somente falam, se expressam ou pregam a partir da base do amor. Eu posso convencer muitas pessoas a comprar aquilo que eu quero vender, mas se não tiver amor, logo logo isso se perde. É mais ou menos como a ideia do consumo. Eu posso ser um bom vendedor, eu posso bater as metas de venda, mas tudo aquilo que eu vendo são coisas superficiais, são coisas sem valor. Eu estou ali porque aquilo é o meu trabalho, porque eu preciso ganhar o meu dinheiro, então eu tenho técnicas e mais técnicas para convencer as pessoas a comprar. E da mesma maneira são as nossas ideias, são as coisas que a gente quer convencer, até no campo político que está tão em alta aí, em pauta o tema, a gente consegue convencer, mas sem amor a gente realmente, tudo isso se perde, nada disso se vai. E aí ele vai mais adiante, no verso 3, ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, ainda que eu me sacrifique de tal modo, ou da mesma maneira que Jesus se sacrificou, de repente. É lógico que hoje a gente não pode, e não existe nenhuma morte sobre crucificação ou na cruz, mas ainda que eu venda tudo que eu tenho, ainda que eu faça o meu melhor, ainda que eu seja um homem caridoso, piedoso, ainda que eu faça muitos bens, se eu não tiver amor, de nada adianta. Porque no fundo, eu creio que a caridade, a piedade, a bondade são dons de Deus.
Nós os fazemos quando nós estamos cheios de Deus, quando nós temos a convicção de que é a partir de Deus que toda a bondade que emana de nós acontece, que vem de nós acontece. Então, não há barganha ou não há uma troca com Deus a partir daquilo que eu faço, a partir daquilo que eu creio que seja a minha obrigação, a partir da palavra fazer. Se eu não tiver amor, se aquilo não for porque eu entendo que eu preciso amar as pessoas e me entregar por elas, como Cristo se entregou e tantos outros ao longo da história o fizeram, isso de nada vai adiantar. Isso não vai me transformar, porque no fundo, Deus sabe que toda ação que acontece através de nós, por causa dele, é a ação que transforma principalmente a nossa vida e o nosso coração. É o dia a dia, é o nosso caminhar, é a nossa jornada, é o nosso id, é o nosso cada minuto, cada hora, cada dia, cada semana, cada mês, tentando caminhar na direção que Jesus caminhou para poder cada vez mais se sentir parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que se entregou totalmente, não esperou absolutamente nada em troca, sabia o que estava fazendo. Assim também é a ideia que nós devemos ter quando nós então entregamos tudo aos pobres ou quando entregamos o nosso corpo para ser queimado. Essa tem que ser a nossa visão. Então, se não tiver amor, nada disso nos valerá, nada disso me valerá, nada disso valerá para você. O amor é paciente. Agora a gente entra na parte dos adjetivos para compreender um pouco mais sobre o amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não é egoísta, procura os seus próprios interesses, não se ira facilmente, é bondoso, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, o amor é justo, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esses adjetivos são fundamentais para a gente compreender o amor. Essa é uma perícope, uma parte dos textos de 1 Coríntios que deixa muito claro para a gente quais são os atributos, quais são as características, quais são, repito, os adjetivos que são dados ao amor. O amor é tudo isso. É a partir de tudo isso, descrito no verso 4, 5, 6 e 7, nos versos, que a gente compreende o que é o amor, para poder então começar a praticá-lo. E o apóstolo Paulo continua: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Aqui, talvez, no meio do texto, o apóstolo Paulo fale a coisa mais importante da incondicionalidade do amor. O amor não morre, o amor não acaba. Aquele que diz que ama, não pode dizer que não ama mais. Aquele que um dia amou, jamais conseguirá deixar de amar. Aquele que ama, ama eternamente. Aquele que diz que ama verdadeiramente, ama de uma maneira incondicional, eterna, que não morre, que não perece. E aqui talvez a gente entenda por que o amor é incondicional. Porque ele não morre, porque ele não acaba, porque ele não cessa, porque não termina, porque o amor é eterno. E aí o apóstolo Paulo diz: as profecias desaparecerão. As palavras proféticas de todos os profetas que nós conhecemos não servirão de mais nada. As línguas, a palavra, o dom da palavra, não adianta de nada. O conhecimento, mesmo que seja do rei Salomão ou dos homens mais sábios atualmente que você tenha na sua mente, passará, acabará. Tudo acaba. O amor não acaba. O amor é Deus. Deus é amor. E a maior revelação do seu amor em Jesus Cristo. Por isso, o susto dos discípulos e apóstolos quando Jesus morre é pensar que o amor morreu. E para surpresa de todos eles e de todos nós, e a nossa esperança e alegria, o amor
ressuscita. Na verdade, o amor, ele não morreu. A ideia de que o amor morreu com Jesus Cristo é uma ideia muito falha. O amor, ele foi aquele momento de morte talvez temporária e ressurreição. Mas o grande ápice do amor se dá na própria ressurreição, mostrando que ele não morre e mostrando, sobretudo, que ele é eterno, que ele estava ali sendo revelado na sua plenitude. O amor através do nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ali nós entendemos o que é o amor. E o apóstolo Paulo consegue provavelmente descrever o amor aqui nesse texto de 1 Coríntios 13 a partir da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Sem a ressurreição, talvez ele não tivesse escrito tal texto. Então o amor nunca morre. Pois em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. E aqui a gente dá uma pausa para entender tudo que foi dito até agora. Olha, tudo que nós pensamos, tudo que nós idealizamos, tudo que nós cremos, a forma com que falamos, a forma com que imaginamos Deus, a forma com que expressamos a nossa fé, tudo isso ainda é muito imperfeito. Somente o amor é perfeito. Somente a partir do amor é que a gente vai compreender a perfeição de Deus, a perfeição de tudo aquilo que foi revelado até aqui para cada um de nós. A partir do amor. Porque nós conhecemos apenas em parte. Porque nós profetizamos apenas em parte. Porque nós somos imperfeitos. Por isso nós precisamos a cada dia mais da incondicionalidade do amor, para buscar a cada dia mais a perfeição, não que almejemos ser perfeitos e tenhamos essa ganância, eu posso chamar assim, mas que nós desejamos nos parecer cada vez mais com o amor revelado em Jesus Cristo. Quando nós falamos em nos parecer mais com Jesus, ou com algum discípulo da Bíblia, ou com algum apóstolo, ou com algum personagem, ou até mesmo com algumas pessoas do nosso tempo que são amorosas e que foram referências, nós estamos querendo dizer que nós queremos nos aproximar mais do que nós chamamos amor. Todas as pessoas que amaram ao longo da história marcaram a história da humanidade. E uma delas, eu gosto muito de citar, e já que muitos crentes, infelizmente, por uma concepção errada das suas interpretações bíblicas, acabam usando como desculpa, dizem que é muito difícil ser como Jesus. Jesus era Deus. Colocam a condição de Deus porque nós não somos, então não tem como ser parecido com Jesus. E aí eu sempre digo, não tem problema, a gente tem outros exemplos. Temos o apóstolo Paulo, que não era Deus, aí as pessoas dizem, mas ele é um personagem bíblico, iluminado, teve um encontro sobrenatural com Jesus Cristo. Tudo bem, não precisamos do apóstolo Paulo, então vamos usar um exemplo muito próximo de nós, do qual eu admiro muito. Eu poderia citar dois, mas eu quero focar em Nelson Mandela. Nelson Mandela, que lutou contra o apartheid na África do Sul, que pregou o amor em todo o tempo, apesar de muitos dos seus seguidores quererem a guerra. Ele dizia que eles não venceriam a batalha contra o preconceito racial se não fosse através do amor. E venceu. E venceram por causa do amor. Conseguiram acabar com o processo de preconceito racial na África do Sul, a partir do amor, e Nelson Mandela até hoje é uma grande referência. Poderíamos citar também Martin Luther King Jr. no mesmo contexto de luta, que também defendia as mesmas causas do amor. Nós temos muitos exemplos a serem seguidos. Para mim, o melhor é Jesus. E temos outros do nosso cotidiano. De qualquer forma, nós temos que seguir a partir do amor, porque o amor é incondicional, porque o amor não morre, porque o amor não perece. Então o apóstolo Paulo continua, e aí ele faz quase que uma pausa de um texto para o outro, quando ele no verso 11, qual lemos agora, ele diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e racionava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. E esse texto ele tem duas interpretações teológicas para a gente entender o seguinte: quando nós éramos meninos, nós éramos ainda irracionais, nós éramos imaturos, nós não conseguíamos ainda
interpretar muito bem as coisas, entender com profundidade o amor. Então, quando nós éramos como menino, nós ainda pensávamos como menino, ainda inocentes, ainda muito bobos. Mas então nós crescemos e nos tornamos homens e mulheres e deixamos para trás as inconsequências, as irresponsabilidades, deixamos para trás as coisas de menino que são imaturas e nos tornamos mais maduros e compreendemos melhor esse amor. Então agora não há mais desculpa. Nós somos homens e mulheres que pensamos, que entendemos e precisamos compreender a profundidade desse amor. E a outra ideia é que nós também, quando éramos meninos, éramos mais puros e talvez vivíamos mais o amor de uma maneira mais singular e mais pura, porque justamente éramos meninos. E agora nos tornamos homens, cheios de malícias e maldades, compreendemos o amor, mas também compreendemos muito bem a maldade, o que é ruim, e então o peso do que é ruim é muito maior, como diz o apóstolo Paulo também. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço o tempo todo. Então a ideia de pureza do menino, que nós precisamos ter, eu vejo isso nos meus filhos, por exemplo, a pureza do amor. O Luca, que fez 1 ano agora, abraça a gente o tempo todo, tem um carinho enorme, um amor genuíno. Eu acho que o sorriso de uma criança inocente como o Luca é um grande símbolo do amor para nós nos inspirarmos. O Lorenzo com 5 anos, da mesma maneira, quando a gente brinca, quando eu dou ataque de cosquinha nele, são exemplos muito bons para a gente seguir do amor. E alguns exemplos, como eu já citei, de quando nos tornamos homens, e temos muitos exemplos para isso, também são bons exemplos para a gente compreender como nós precisamos e devemos seguir no caminho do amor. E o apóstolo Paulo, então, retorna a um tema abordado anteriormente e diz: agora, pois, nós vemos apenas um reflexo obscuro, algo imperfeito, como um espelho embaçado, mas então veremos face a face, conheceremos plenamente, seremos tão perfeitos como e conheceremos essa perfeição do amor. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. De outra maneira, nós poderíamos dizer esse texto: agora nós conhecemos o amor em parte, então conheceremos esse amor plenamente. E da mesma forma que sou plenamente amado, também amarei plenamente. Alguns interpretam esse texto como algo dos últimos tempos, quando nós estivermos no céu. Eu creio que seja isso também, mas eu ainda acredito que nós podemos nos aproximar disso de uma maneira que isso impacte a nossa vida e impacte a vida de outras pessoas. Esse amor perfeito do qual nós estamos lendo aqui e falando. E ele termina no verso 13: e assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Nós podemos ter uma fé maior do que um grão de mostarda, inclusive. Nós podemos ter uma esperança que inunde cidades, que espalhe muita coisa por aí boa, mas ainda assim, entre a fé, entre a esperança e o amor, o maior deles é o amor. Eu não conseguirei transmitir uma fé genuína e uma esperança genuína se não tiver amor. O amor incondicional do amor é que ele não acaba, ele é perfeito, ele nos ensina como nós devemos amar, com as suas características, e ele nos ensina que é a parte principal da nossa existência, das nossas vidas. O que nós devemos buscar sem cessar é esse amor perfeito. O amor que vem de Deus, que se revela em Jesus, que tem a sua plenitude na cruz e ressurreição. E o apóstolo Paulo tenta fazer essa síntese e deixa esse belo texto como bela reflexão, como desafio, como missão para todos nós. Não tente convencer,
não tente pregar, não tente persuadir, não use técnicas, não use absolutamente nada da sua experiência de vida, absolutamente nada daquilo que você tem como convicção e certeza de vida, se não apenas por trás, mas na frente ou envolto esteja o amor. Sem amor, a gente não é nada. Sem o amor genuíno e perfeito de Deus, nós não conseguiremos deixar absolutamente nada de legado para filhos, para amigos, para pessoas que provavelmente podem ter a oportunidade de conhecer o amor através da sua vida. Porque a nossa grande missão é essa, é deixar que as pessoas conheçam o amor através das nossas vidas. E só será possível se a gente transmitir esse amor. O amor vem em primeiro lugar. A fé e a esperança precisam ser carregadas pelo amor. As nossas ideias, os nossos valores, os nossos desejos, os nossos pensamentos, tudo que inunda a nossa mente precisa ser permeado, baseado pelo amor que nos foi revelado através de Jesus e através desse belo texto de 1 Coríntios 13 do apóstolo Paulo. Que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender plenamente esse amor naquilo que for possível e que nós compreendamos que o amor ele é tão perfeito, de modo que ele não morre, de modo que ele não acaba, de modo que ele pode ser, quem sabe, traduzido aqui como a Lagoa de Saquarema. A gente não consegue mensurar o tamanho, a profundidade, a quantidade de água tal qual a gente não consegue mensurar o amor de Deus nas nossas vidas. Continuemos buscando esse amor para que a gente seja cheio desse amor. E eu deixo essa oração para a comunidade Batista Esperança em Joinville, que o amor de Deus maravilhoso e pleno, revelado através da graça de Jesus Cristo, nos encha, nos aperfeiçoe a cada dia, para que sejamos luz, para que nos transforme antes de mais nada e abençoe as outras pessoas que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu quero agradecer, Jason, a todos vocês aí, deixar a paz de Jesus Cristo para todos vocês, irmãos da igreja de Joinville. Um grande beijo, Jason, Aline e todos mais aí, sua filhota linda, que estão nesse momento difícil da nossa humanidade e que eu tenho certeza que vai passar também. Obrigado, Jason, aí pela oportunidade. Espero que a gente possa se reencontrar em breve, quem sabe aí ou aqui, né, no Rio. Mas muitas saudades aí de você e um grande beijo para todos também. Deus abençoe.